Seja bem-vindo ao nosso canal do podcast do Criador. Seja bem-vindo ao nosso corte. Aproveite esse corte para rezar com ele. E também não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e também de clicar no like aqui e compartilhar esse corte aqui com todas as pessoas que você conhece para nos ajudar nesse projeto de evangelização. Padre, que eu ia perguntar sobre interpretação. Porque, por exemplo, no Antigo Testamento é mais fácil de ver isso, porque no Novo a gente tem muita coisa, mais coisa literal, né? No Novo, no Antigo Testamento às vezes parece que tem coisas que são literais, mas tem coisas que não. Por exemplo, se a gente pega lá no Gênesis, a criação, né? Então é onde a gente bate com os criacionistas, batem com os evolucionistas, porque na Bíblia a gente fica batendo cabeça, tipo assim, para mim, eu, ser humano, Luiz Gustavo, não me importa se a gente veio, se Deus criou Adão e Eva e a gente veio dos dois lá, ou se no momento do mundo surgiu dois seres humanos, um homem e uma mulher, ou se a gente evoluiu, para mim tanto faz, porque não é o meu objeto de estudo e não vai mudar a minha vida, né? O meu pensamento. Mas como que a gente interpreta isso? Como a gente interpreta o Antigo Testamento nesses casos? Então, Gustavo, na verdade, assim, a primeira coisa que o leitor tem que ter diante de si é clareza. Porque quando o leitor abre o livro, automaticamente acontece dois movimentos. O primeiro, o mundo do leitor se debruça sobre o mundo do autor do texto. E o mundo do autor bate à porta do psíquico do mundo do leitor. O que eu quero dizer com isso? Que toda a leitura tem sempre esse encontro de duas mãos. A mão do autor e a mão do leitor. Porque em tudo que eu leio, eu coloco um pedaço de mim. E em tudo que eu leio, a mão de quem preparou exerce influência sobre o meu eu. Falando isso, eu abro do seguinte modo. O livro que eu tenho nas mãos, o livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Mas, para que esse livro foi compilado? Para fazer história do modo como os nossos contemporâneos entendem o conceito de história? Não. Quando os judeus prepararam os livros da Bíblia, prepararam-os para catequizar. Então, todo o conteúdo da Bíblia é um conteúdo meramente catequético. Sabe por quê? É simples. Porque o mundo daquela época, o mundo no entorno da região da Palestina, já estava sendo organizado. Veja, o Egito, no sul da Palestina, tinha o Nilo, tinha água, tinha comida, tinha vida, tinha plantação. Então o Egito se desenvolvia pela sua riqueza. Lá em cima, a Mesopotâmia se desenvolvia pelo seu exército, arma, guerra, conquistas. Do outro lado, a Grécia se desenvolvia pelo saber, pela matemática, pela poesia, pelo saber filosófico. E a Palestina, tadinha? Um pedacinho de terra de norte a sul, com a vegetação pobre, não tinha nada para oferecer para as pessoas, para os seus próprios descendentes. Um dia eles pensaram, se a gente não tem água como o Egito, se a gente não tem exército como a Mesopotâmia, se a gente não tem o saber como os gregos, a gente vai contar história. Foi assim que a Bíblia nasceu, contando histórias. E olha a tentativa bonita de contar a história de como o universo foi criado. De acordo com essa tentativa, o homem veio da terra. A terra e o homem têm parentescos muito aprofundados. Agora, a catequese é tão antiga, veja, mas ela já é ecológica.
Deus, quando cria, a primeira coisa que ele faz é colocar ordem onde não tinha ordem. Separa as águas de cima das águas de baixo. Chama o dia de dia, a noite de noite. Dá ordem e beleza à luz. Cria e abençoa os animais. Para só depois criar o homem. Tenho comigo que ainda esse semestre tenho que parir um artigo chamado A Ecologia já estava presente na criação. Tem gente achando que foi o Papa Francisco que inventou ecologia. Não, o judeu antigo já falou sobre ecologia. Você entende? Uhum. Então, essas hipóteses entre evolucionistas e criacionistas são meramente hipóteses. Uhum. Porque, a meu ver, a grande questão é uma hipótese dialoga tranquilamente com a outra. Porque na arqué de todas as coisas, no princípio de todas as coisas, existe um ser que não foi movido por nada nem por ninguém. E a este nós chamamos de Deus, que criou tudo e deu beleza e ordem a tudo que não tinha ordem. Então, quando eu olho para um texto bíblico, eu tenho que ter na minha cabeça: ele não foi compilado para ser histórico no sentido iluminista dos ocidentais. Que história para nós é tudo aquilo que pode ser provado pela lupa. O texto bíblico foi criado para registrar o passado e abrir janelas para o futuro. Então o texto foi preparado em um presente, imaginando um passado antiquíssimo e abrindo janelas de esperanças para um futuro. E ele é muito atual. Qualquer texto, e eu desafio, das Sagradas Escrituras, ele se encaixa na minha vida e na sua. Qualquer. Todos, qualquer um texto, qualquer. Entende? Não tem um texto que você diga, esse não me fala nada. Ele fala. E até uma vez estudando sobre isso, eu vi tipo assim, as diversas maneiras de ler a Bíblia, né? Porque aí tem a questão do alegórico, tem a questão do metafórico, e uma dessas era a Bíblia que dialoga comigo, né? Comigo, com o eu. Então, tipo assim, tudo em qualquer, que é da onde parte a Alexio Divina, todos os textos que eu leio, tudo aquilo que eu absorvo da Sagrada Escritura, eu consigo tirar algo para mim. Algo que vai falar e vai tocar o meu coração e que vai me mover a algo. Exatamente. Isso que você tocou é importante, porque trata-se do modo de leitura da Bíblia, né? Quando você se presta a fazer um estudo, o estudo tem que ter um método. A Bíblia também tem um método para ser estudada, né? E dentro deste método há modos de leitura. Existe uma leitura chamada por leitura literal. É a interpretação literal. Ou seja, eu preciso descer à raiz mais profunda daquele trecho para tentar entender o que o seu autor está propondo para mim. Eu pego, por exemplo, o trecho famoso que a igreja toda proclama na Sexta-feira da Paixão como primeira leitura, o servo sofredor de Isaías. Bom, do ponto de vista cronológico, quando você ouve aquela leitura de Isaías, você para e pensa, peraí, puxa, Isaías está falando de Jesus. Só que se você for ler aquele texto através do método literal, você tem que pôr o pé no chão. Isaías conheceu Jesus? Não. Não. Porque do ponto de vista cronológico, Isaías veio primeiro do que Jesus. Jesus veio depois. Bom, Isaías não conheceu Jesus. Estou dando um exemplo. Então, Isaías não estava falando sobre Jesus? Não. Possivelmente, então, ele estava falando sobre alguém que, à época dele, na comunidade,
sofreu muito e foi injustiçado. Ponto. E todo o resto eu tenho que ir atrás. Então, na hora de interpretar um texto usando os óculos do sentido literal, eu tenho que fazer um caminho não de progressão, mas de regressão. Eu que sou leitor, vou caminhar para trás para chegar até a origem do texto. Então vamos lá. Eu sou Anselmo, eu sou brasileiro, eu falo português. O texto que eu estou lendo é retirado do livro do profeta Isaías. Só que Isaías não falava português, Isaías não era brasileiro, Isaías não conheceu Jesus. Então, se eu quiser entender o que Isaías está falando, eu vou ter que regredir até os dias de Isaías. Eu tenho que conhecer a sua língua. Eu regrido, eu volto no tempo. Eu tenho que conhecer o seu histórico, eu tenho que conhecer sua cultura, seu contexto cultural. Então, veja, ele está muito longe de mim, mas eu posso chegar até ele. Vamos lá, eu aprendo hebraico, eu estudo o contexto da época e humildemente eu chego pertinho de Isaías. Aí eu vou poder entender aquela leitura a partir do óculos da literalidade, do sentido literal. Ai, padre, é difícil. Olha, mas posso confessar, até comer rapadura hoje é difícil, viu? Principalmente para quem tem a glicose alta, né? Então assim, se eu fizer esse caminho de regressão, eu vou responder a primeira pergunta do texto. O que o texto diz em si? Aí vem. Então eu vou usar outro óculos. Eu vou usar o óculos do sentido espiritual. Um óculos de leitura que os padres da igreja usaram muito. Ou vou usar um óculos do sentido sincrônico dos textos. Então, narrativo. Aí eu vou responder a uma outra pergunta. O que o texto diz para mim? Então, se eu usar o óculos do sentido literal, eu vou ter que voltar no tempo e regredir. Se eu usar o óculos do sentido espiritual, aí eu vou ter que fazer uma leitura de progressão para frente, porque no primeiro caso é o que o texto diz em si, no segundo é o que o texto diz para mim. Entendeu? Entendi. É um pouquinho complicado, mas acho que dá para entender. Não, deu